Salve, salve família, Lindy do Raiz Alviverde. Estou aqui para falar novamente sobre o Abel que ainda é assunto entre os palmeirenses pós-mundial. Abel que teve um desempenho ruim, não vou falar mal porque foi péssimo, foi ruim, foi muito mal. E vejo vários vídeos de influenciadores falando sobre a gestão dele com relação ao mundial e com de 2024, 2023 para cá. Está vendo dois vídeos aqui sobre a relação dele e sobre a relação da Leila Pereira com o Palmeiras e com os resultados que ele vem trazendo para nós. Aí depois a gente faz uma análise, um comentário em cima e até no meio dos vídeos. Vamos começar com o primeiro aqui, que é do canal do Felipe Oliveira. Ele vai falar um pouquinho sobre o Abel. A gente vai ver uma metade, um pouco desse vídeo e analisar em cima dele. Mas antes do vídeo, eu quero que você deixe seu like, se inscreva no canal, comente o que você tá achando dessa passagem do Abel de 2023-24 para cá e com relação dele no Mundial e também após o vídeo da Leila, eu quero que você comente sobre a Leila, se a Leila tá fazendo um ótimo trabalho. Então, bora pro vídeo. E eu reitero aqui, me chamem do que quiserem, mas eu não acredito que esse treinador, com as ideias que ele tem apresentado, com o jeito que ele tem gerido a equipe, com as escolhas que ele tem feito, porque foi um show de coerência durante esse Mundial de Clubes, um time que começa com a escalação que mais deu certo no recorte dessa temporada, que eu repito aqui, com o Felipe Anderson, com o Maurício, o Giai ali e tal. Ele muda no Mundial. Depois do jogo com o Porto, vem Veiga de titular, sai Vitor Roque, vem Flaco Lopes, Marcos Rocha entra contra o Inter Miami, Rios e o Evangelista, Flaco Lopes titular, Alan pedindo passagem. O que eu acho que ele tá querendo dizer é a questão de ele põe um jogador, performa bem, e já no outro jogo ele não joga. E eu queria acrescentar algo a mais, que é aquela condição que ele pede um jogador de tal posição e quando chega no Palmeiras ele joga de outra e não performa. É o caso do Felipe Anderson e até do próprio Facundo, que ninguém tá falando falando que é bagre, ele não é bagre. Facundo é bom de bola, só que ele veio jogando da direita pra esquerda e hoje ele joga na esquerda. E ele é esquerda, ele vai chutar com a direita, porque a maioria desses jogadores eles jogam sempre querendo cortar pra chutar. E é uma opção boa, não serve pra tal jogo, não escala. Vai escalar na esquerda, obrigado, não, né? E outra, toda vez que o Felipe Anderson performa bem, ele vai pro banco. Isso já aconteceu com vários outros jogadores e até hoje a gente não entendemos. O caso do próprio Hendrick, que foi o caso do Luiz Guilherme, do Kevin, do próprio Giovani. Tá difícil de entender o senhor Abel, tá? E amargando o banco, Maurício entra e sai, Estevão vai pra ponta, vai pro meio. O Abel se... Outra que ele não tem um time fixo, né? Como todos têm no mundo e até no Brasil, um time confiável, um time que ele vai botar para campo, e que tiver todos ali à disposição, ele vai pôr aquele time para campo que estão entrosados. Ele não tem esse time. Ele bagunça a cabeça do jogador, trocando toda hora. Diz que é tática, eu acho que não é. Acho que é... Não sei nem dizer o nome disso. Perdeu, velho. Se perdeu. O Palmeiras fez uma Copa do Mundo de Clubes horrorosa. Na questão desempenho. E a nossa presidente Leila Pereira, quer dizer, nossa não, né? Presidente do Palmeiras. Presidente do Palmeiras. Eu tenho sérias dúvidas se ela vai cobrar o Abel. Se ela sabe como cobrar o Abel. Se ela sabe identificar quais são os pontos que o Abel tem falhado. O que o Palmeiras precisa melhorar como time. Eu tenho sérias dúvidas se o Anderson Barros tem essa capacidade também de enxergar quais são as deficiências do time, da comissão técnica, do que precisa ser feito. Eu tenho seríssimas dúvidas se eles são capazes de chegar num técnico. Ele tem dúvida e eu tenho certeza que não vai cobrar a alta culpa. Eu não digo os conselheiros que entendem de futebol, mas já Anderson Barros, Leila Pereira, evidentemente não entendem de futebol. Para eles é mil maravilha que a empresa tá indo de vento em popa. Deve estar lucrando ali o que eles querem lucrar e o futebol que se foda. Técnico que se sente dono do clube, que se sente maior. Até os rivais estão achando isso, tá? Que o Abel se sente dono do clube. Passa. Que ele se sente dono já daquilo vi corintiano falando isso. Ele é maior que todo mundo. Que ninguém tem estofo pra falar com ele de igual para igual. Que ninguém consegue olhar no olho do treinador.
Eu tenho essa impressão. E isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Perigosíssimo pro futuro do clube. Porque a gente caminha passos largos pra virar o que o Atlético de Madrid virou com o Simeone, assim. De falar amém pra tudo que ele disse por conta de um passado vitorioso. E eu acho que o Abel, por ser um cara novo, ele tinha que se preocupar com a mudança, com tá sempre inquieto, buscando melhorar. E eu vejo nele uma certa estagnação, vejo nele uma certa acomodação. Virou muleta o E isso título. faz com que eu fique pessimista de não conseguir vislumbrar. Espero que me surpreenda. Pô, eu torço pro Palmeiras, velho. Já disse aqui. Não tenho medo de Eu torço mudar pro de Palmeiras, não opinião torço pra jogador. se as Gosto coisas de certos acontecerem. jogadores, Eu não mas serei tolo. Palmeiras à Mas ao frente. mesmo tempo eu sou fiel ao que eu acredito. E eu acredito que ele é incapaz hoje de modificar esse panorama que o Palmeiras está passando. E acho que a Leila Pereira... Ele é incapaz de mudar esse panorama e acho que nem quer também mudar, né? Pelas falas dele, pelo deboche ali na entrevista junto com o Estevão, outro que pra mim vai sair pelas portas dos fundos. Não teve identificação com a torcida, não teve identificação com o time e já vai tarde. Achei que ele mais atrapalhou no Mundial do que ajudou. não tem condições de cobrá-la. Infelizmente. Pelo discurso dela. E eu vou falar pra vocês o porquê. Mas pra isso preciso ir lá na matéria do nosso palestra, do grande Rafael Bulara, que é um cara que tem bastidores do Palmeiras, como já diz aqui na coluna dele. Conselheiros do Palmeiras pedem a Leila Pereira maior cobrança a Abel Ferreira. Desempenho na Copa do Mundo de Clubes Boa, até incomodou que a ala enfim, da né? situação. Mas Já alta passou da hora. cúpula viu o resultado positivo com, abre aspas aqui, Escutaram? A alta cúpula achou o resultado positivo. Era o que eles queriam. objetivo largamente cumprido. Cara, Largamente isso é cumprida. preocupante. Rapaz, deu uma missão Isso e é a missão foi A cumprida. alta cúpula. Qual A alta foi essa cúpula missão? quem é? Leila Pereira e o vice de futebol. E o vice-presidente. O desempenho do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes gerou um debate interno entre conselheiros e aliados da presidente Leila Pereira. O ponto central é o técnico Abel Ferreira e a postura da equipe em campo em grande parte da disputa. Pedido por melhora. Membros do conselho deliberativo do clube, que são da situação, pediram para a Leila Pereira aumentar a cobrança em cima do treinador palmeirense. Segundo que enfim, eles, né? o entendimento é o de que Tá, Abel demorou Ferreira e a bastante isso aí. comissão técnica têm em mãos o melhor elenco desde a chegada dele ao Brasil no final de 2020. Mesmo com um time mais qualificado, o desempenho segue abaixo. E isso foi o elenco que ele montou, né? Que ele quis, ele teve. Ah, quero tal fulano, foram lá e compraram. É o elenco que ele precisava para fazer o time jogar. E não tá conseguindo jogar, então a culpa é de quem? É dele. E falando em conselho deliberativo, o alto escalão lá do conselho, que é o presidente e o vice-presidente, eu tenho um outro vídeo aqui de um outro canal, do canal do Sai Jogando. Ele vai falar sobre essa questão da Leila com o Palmeiras, como ela gera esse Palmeiras e como ela faz produzir esse Palmeiras, se faz produzir, e como é a convivência e como ela trata o torcedor. Bora lá. De Abel Ferreira e Estevão, que eu vou falar um pouco mais na frente do vídeo, mas eu acho que ela resume muito bem Ela, Leila o Pereira. Palmeiras da Leila Pereira. E eu queria começar justamente por ela. Acho que o Palmeiras hoje, além do campo, que não apresenta praticamente nada, né? E mais uma vez, não quero tratar de tática nesse vídeo, quero falar do extracampo. O Palmeiras tem toda uma estrutura de clube que apenas distancia o torcedor do clube. Isso começa pela Leila Pereira. A Leila, como a gente sabe, se tornou candidata. E quando ela distancia esse torcedor do clube, ela simplesmente não tá nem aí. Dadas as entrevistas dela que põe o Palmeiras lá embaixo, ela se sente maior do que o Palmeiras, pode ter certeza. Por vias que até hoje não foram bem esclarecidas, pelo menos eu não tenho notícia de se isso foi bem esclarecido ou não, né? O motivo dela conseguir ser candidata. Mas de todo modo, O Paulo foi Nobre eleita sabe com como. promessas de campanha. Ele alertou. E entre elas, uma das principais promessas era a popularização do estádio.
Ou seja, era diminuir o preço dos ingressos e tornar acessível. E ela fez o quê? Ao contrário, aumentou lá em cima. A um jogo específico que ela queria que lotasse o estádio, ela diminuiu o valor dos ingressos. Foi específico, um jogo só, o resto lá em cima. Alto patamar, mas monetário, né? Para a torcida do Palmeiras o estádio. Inclusive com a possibilidade de aumento do estádio, né, que ainda é uma coisa em pauta. E além disso, a gente tem outras promessas, né, como conquistar o mundo, né, com a marca Crefisa estampada no, E ela deixou um pouco isso de lado, né? Porque a marca Crefisa não tá estampada mais, né? Por que será? no uniforme, não conseguiu, nem como patrocinadora, nem como diretora. Inclusive, futebolisticamente, como diretora, os resultados do Palmeiras dentro e fora de campo Péssimo. são bem mais ou menos, né? Não, pra mim é péssimo. E a Leila Relacionado ao que era antes da Leila Pereira, com o termo de futebol, como se era jogado, em termos de títulos, em termos de visibilidade no cenário mundial e até nacional, a gestão dela foi péssima. Não tem nem mais ou menos como ele disse, mas pra mim foi péssima. Desde o começo, quando ela assumiu, que eu vi as primeiras entrevistas dela, eu falo pra todo mundo, até adversário, eu falo, você é doido, falar mal da Leila Pereira, a Crefisa que ergueu o Palmeiras, não foi Crefisa. Quem é palmeirense de verdade sabe que não foi Crefisa que ergueu o Palmeiras, não foi Leila Pereira. de fato, não só não cumpriu essa promessa de popularizar, como ela elitizou o clube. Elitizou. Ela diminuiu o acesso ao estádio. Eu acho que uma pessoa de classe média já tem dificuldade de estar sempre no estádio. Os ingressos são caros, o sócio, para ser sócio é caro. E muitas vezes, dependendo do plano que você paga, você precisa colocar mais dinheiro para ter um ingresso. O preço de, Ele fala isso tudo com relação ao torcedor, mas até a entrevista elitizada só vai quem ela quer. Se você for contrário à ideologia dela, na próxima entrevista você tá cortado. Todo mundo sabe disso, né? de uniformes e todos os tipos de apetrechos do Palmeiras são exorbitantes. Uma pessoa de classe média incapaz de Olha o pagar. Eu preço não da consigo camisa comprar do Mundial. praticamente. Você é louco. Eu só compro a camiseta do ano passado, porque realmente não tem condição de pagar R$ 600 numa camiseta Não tem do condições. Eu clube. não tenho essa Pagar condições o que toda. paga para entrar no estádio. Não tem condições. E além de tudo isso, a gente tem um afastamento do clube nos arredores do estádio. Quem tá sempre por lá, infelizmente eu vou menos do que eu gostaria de ir, mas tem muitos amigos que estão sempre lá. Quem tá sempre por lá sabe muito bem que a torcida foi, inclusive, muitas vezes expulsa dos arredores do estádio, Ah, na torcida fato. popular, não só de dentro do estádio. Existe um processo de gentrificação do clube, né? Esse processo de realmente trazer para o clube o que eles dizem serem os torcedores de verdade, né? Pessoas que chegaram ontem no clube e acham que podem dizer quem são os torcedores de verdade. Afinal de contas, a Leila Pô, a divisão começou aí. Quando Leila e Abel começam a falar torcedores de verdade. Eles decidem quem é torcedor e quem não é. Se você é a favor, você é torcedor palmeirense roxo, é a raiz. Mas se você for contra a ideologia deles, você é gambá disfarçado. né, que é vascaína, não sei como ela conseguiria determinar quem é um palmeirense de verdade. O Aí é Abel, que que tá, né? conhece o Palmeiras há mais ou menos 4, 5 anos, Olha né, lá não, ainda. não acho que ele teria condições de falar quem é palmeirense de verdade. Enfim, então a Leila, ela inicia um processo como diretora Dada essa questão aí de saber quem é palmeirense de verdade ou não, nunca que um palmeirense diria pro outro que se ele é ou não palmeirense de verdade. Poderia discordar das opiniões dele, mas dizer quem é palmeirense de verdade, olha nos meus vídeos aí os comentários dizendo que eu não sou palmeirense de verdade por criticar. Ah, meu amigo. do Palmeiras de afastamento da torcida. E esse processo se dá também pela sua atuação em redes sociais e todos esses Péssimas atuações dela em redes sociais. entrevistas, Péssimo. enfim. A gente tem alguns casos dentro do clube, por exemplo, o Coste do Tá Lá Dentro, que goste você ou não do trabalho dele, foi já impedido de fazer o trabalho dele dentro do clube. Se vocês forem atrás, isso aconteceu acho Ademir que mais da ou menos Guia, um ano e meio atrás. A gente tem entrevistas coletivas o ídolo Ademir da Guia deixou de assistir um jogo dentro do estádio para assistir no bar por conta da Leila Pereira. dadas pela Leila em que ela escolhe a dedo os jornalistas que lá É estariam. isso que eu O falei que é agora. algo bastante Escolhe a dedo. ditatorial, né? Não corrobora com uma democracia interna ao clube, né? Um clube bastante popular como é o É o Palmeiras. Palmeiras. E a gente tem os fatídicos eventos
de rede social, né, do Estão Mais Calmos, né, uma diretora Eles estão mais calmos, o Palmeiras vai ser rebaixado se a Crefisa sair, o Palmeiras volta pra Série B, ele não tenho dúvidas que ele fará isso, daí pra pior. que futebolisticamente fez abaixo do mínimo, né? De fato, ela pegou um clube absolutamente estruturado, com grande elenco, com um técnico muito vitorioso e não conseguiu conquistar praticamente nada. Com toda essa estrutura, com dinheiro, com a melhor base da América Latina, o melhor projeto de base, eu quero falar um pouco sobre isso também. E ela, em qualquer mínima conquista, o que ela faz é debochar da torcida. Debochada a própria torcida, em Bom, vez de a comemorar. Leila então introduz esse primeiro momento da sua um primeiro mandato, aliás, né, porque a gente já está no segundo e vai até o fim, com certeza não tem praticamente oposição pela Leila. Ela introduz um certo modus operandi no clube, que é o quê? Quem está aqui sabe o que está fazendo, quem está fora e distante porque foi distanciado do clube, não tem o direito nem de criticar e nem de tentar entender o que está acontecendo. Qual que é a consequência disso, né? A gente passa então agora um segundo momento, um segundo passo da hierarquia ao Abel e o Barros. O Barros, como todo mundo sabe, é um diretor de futebol bastante criticado. Eu queria mais ver essa parte aqui dele com relação a Leila Pereira mesmo. A Leila tá fazendo isso, ela tá tomando praticamente de assalto o time do Palmeiras. Leila, o Abel, o Barros não falo que nem aparece, mas ele deve estar ali por trás agitando tudo. E penso que se continuar assim, a instituição Sociedade Esportiva Palmeiras vai acabar. Você vai virar Leila Pereira Futebol Clube, Crefisa Futebol Clube, o Abel Futebol Clube, que é o que tá virando. Já tem torcedor, fã-clube do Abel para defendê-lo. Ele virou o dono do time. As pessoas já não torcem mais para a Sociedade Esportiva Palmeiras, torcem por o Abel, pela Leila, ou por um jogador específico. Cara, quando o Dudu saiu, eu fiquei putaço, mas cadê o Dudu agora? Oi, fi, é só de momento, agora o tempo todo defender o cara que tá acabando com o time. E a minha opinião é essa, eu acho que o Abel não tá fazendo um bom trabalho, a gestão da Leila pra mim é péssima, não é nem ruim, é péssima. E eu quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários, se você viu até aqui o vídeo, deixa lá se é boa ou ruim, coloque bom ou ruim a gestão do Abel e da Leila Pereira. É nóis, tamo junto, falou!